Olá, muito bom dia, paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura bíblica aqui da Igreja Evangélica Sarça Ardente do Parque Presidente Dutra. Meu nome é Rodrigo Taliani. Espero que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um dia abençoado. Esse início de semana, essa segunda-feira. Se você está acompanhando ao vivo com a gente, né, agora são 7 horas da manhã, e eu desejo que Deus continue abençoando o seu dia, continue te dando fôlego de vida. E hoje nós vamos fazer a leitura bíblica dos capítulos 11 e 12 da carta aos Romanos. Essa carta que a gente tem feito a leitura às segundas, quartas e sextas-feiras e tem sido bênção para a vida de todos nós, tá bom? Antes da gente começar a leitura bíblica, eu quero convidar você para que a gente possa orar junto nessa manhã, você orar comigo nessa manhã, para que a gente possa dar início à leitura bíblica, tá bom? Então, ore comigo. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos para fazer a leitura bíblica da Sua palavra, Pai. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos, nos direciona, Pai, através do Seu Santo Espírito, Pai. Pai, eu também peço para que o Senhor cuide de cada um que está ouvindo, aqueles que ouvirão, porque nós somos gratos a Ti, Pai, grato por esse dia de hoje, grato por essa manhã, grato pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a todos nós nessa manhã, aos aqueles que vão ouvir e assistir essa mensagem, aos seus familiares, aos seus entes queridos, aqueles que estão se direcionando para o trabalho nessa manhã também, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos dar início então à leitura bíblica, carta aos Romanos. O capítulo é o de número 11. A gente vai ler a partir do verso 1º, tá bom? Então acompanha aí na sua Bíblia, aí no Novo Testamento, carta aos Romanos. Verso 1º. Aqui o apóstolo Paulo, para eu contextualizar para os irmãos, né, ele continua o raciocínio do capítulo 10 da carta aos Romanos, e agora, finalizando o 10, ele dá início ao primeiro versículo, né? Lembrando aos irmãos que quando a carta foi escrita, ela não tinha essa divisão que a gente conhece agora, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tal. Era uma sequência de ideias, era uma sequência de palavras que não era assim dividida em capítulos, né? Então, a Bíblia ela foi dividida em capítulos para nossa melhor compreensão. E aí, para a gente entender que às vezes você lê um capítulo e é necessário, às vezes, você dar uma continuidade na leitura para concluir a ideia do escritor, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 11, verso 1º. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Irmãos, para contextualizar, o apóstolo Paulo está explicando aqui aos leitores dessa carta aos Romanos em relação ao plano de Deus, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu como seu povo. E aí, no verso primeiro, ele está perguntando, ele faz uma pergunta que é um nome assim chique, é uma pergunta retórica, ou seja, ele pergunta e ele mesmo responde, né? Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. De modo nenhum. Porque o apóstolo Paulo, ele mesmo fala, olha, eu não era judeu. Não, não é isso que ele fala. Ele fala, eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz. Aí o apóstolo Paulo cita um texto onde está lá no capítulo 1º do livro de Reis, no momento que Elias conversa com o Senhor e fala assim, ó, Senhor, mataram os teus profetas, derribaram teus altares e só eu fiquei. Aí o verso 4. Mas que lhe diz a resposta divina? O que o Senhor responde para Elias lá naquele período? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, um remanescente. Né? Lá no livro de Isaías, irmãos, a gente vê muito a questão da remanescência, ou seja, daquele povo que o Senhor guardou.
e aquele remanescente que ainda um povo que o Senhor guardou, que precisaria se converter. Não é porque ele guardou que não precisasse se converter também, precisaria se converter. Verso 5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça, né? Aqui, ó, ou numa outra tradução, assim hoje também é um remanescente escolhido pela graça. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: da mesma maneira que lá no tempo de Elias, quando Elias estava fugindo de Jezabel, estava fugindo do rei Acabe, lá naquele período, lá atrás, quando Elias pensou que só ele tinha ficado, todo mundo tinha morrido, o Senhor falou para ele: olha, não, eu reservei também 7.000 homens que não dobraram seu joelho a Baal, Elias. Não foi só você, não. Há um remanescente também. Aí o apóstolo Paulo está querendo dizer que no período lá atrás aconteceu também como no momento, né, no período atual do apóstolo Paulo. Há também um remanescente. Há também um remanescente. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E aí o apóstolo Paulo se aprofunda mais nesse tema. Verso 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria mais graça, né? Ou numa versão mais antiga, ó, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se é, porém, pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra, né? Então, ele faz essa questão de explicar para as pessoas. Então, vamos compreender, irmãos. O apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para a gente que esse remanescente, esse povo escolhido de Deus, não é que as pessoas conseguiram isso através das suas obras, através da sua força, ou por aquilo que elas fizeram, ou por aquilo que elas cumpriram. Essa escolha de Deus, essa eleição de Deus, essa presciência, esse pré-desenho de Deus, a palavra que você quiser usar, mas a gente não pode esquecer do que está escrito na Bíblia, o que está escrito ali. Eu não tenho que adequar o que está escrito ali ao que eu penso, ou ao que eu imagino que são as coisas. Não, eu tenho que entender o que está escrito ali. E o que está escrito ali é que o Senhor escolheu a mim e escolheu a você. E isso não houve uma interferência minha nem sua nessa escolha. Partiu da vontade de Deus. Não houve uma realização de obra que eu fiz, ou que você fez, ou que meus pais fizeram, ou que os pais dos meus pais fizeram. Não houve essa, essa interferência humana, senão pura e absolutamente a graça de Deus. Esse dom não merecido que nós temos, tá bom? E a gente dá continuidade aqui. Verso 7, quer dizer então, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, né? Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje, né? Ou, uma outra tradução, Deus lhes deu um espírito de sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que houve uma vontade de Deus também de endurecer o coração do povo israelita. Houve uma vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo começa a dizer como Deus trabalha para atingir tanto o povo de Israel quanto o povo gentil. Lembrando que povo gentil é aquele povo, né, que não fazia parte do povo israelita, da descendência israelita, do povo hebreu. O que não fosse o povo hebreu era gentil. Então o apóstolo Paulo está começando a mostrar para a gente como se deu esse chamamento dos povos. Primeiro momento, Deus chama Abraão, abençoa,
através de Abraão, todas as famílias da terra, abençoa a descendência de Abraão e abençoa todas as famílias da terra. Há essa dupla bênção de Deus para a humanidade. Uma bênção ali para a família de Abraão, a descendência de Abraão, e essa família de Abraão vai abençoar todas as famílias da terra. Então há essa pulverização da graça de Deus ali, ó, para o povo de Israel, para o povo, para a descendência de Abraão e também para os gentios. E Deus aqui, ao longo do percurso dessa história, Deus vai mostrando para a gente os caminhos que ele está fazendo. Esses caminhos que a gente às vezes não consegue entender, não consegue decifrar. E quem somos nós para questionarmos a Deus? Mas Deus começa a mostrar ali que nesse trajeto, Deus começa também a endurecer o coração de Israel. Novamente pergunto, verso 11: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Né? Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Né? Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que através dessa rejeição do povo israelense que aconteceu de não aceitarem Jesus como o Salvador, como o ungido de Deus, como o Messias, por eles não aceitarem isso, esse endurecimento estava no propósito de Deus também. Esse estava no propósito de Deus, porque dessa maneira os apóstolos, a igreja de Jesus Cristo, começou a direcionar a palavra também aos gentios, aos gentios. Aqueles que rejeitavam começaram também a dar oportunidade aos gentios de conhecerem a palavra de Deus. Se a gente for lembrar, né, do ministério de Jesus nessa terra, muitos gentios, muitos daqueles que eram da classe dos pecadores, né? Como se todos nós não fôssemos, mas como se houvesse uma classe ali de pecador separada pelos judeus. Começaram a dar ouvido àqueles que eram reprovados. Por quê? Porque o povo israelita começou a fechar os seus ouvidos. E é aquilo que Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. A hora que o Filho de Homem for levantado, todos vão se dobrar, todos vão reconhecer. Enfim, aqui o verso 11, o apóstolo Paulo fala que aí, o que aconteceria? Por conta da transgressão deles, do povo israelita, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Por Deus, por eles estarem agora, eles vão poder entender que Deus age não só no povo israelita, mas Deus age em toda a terra, em toda a humanidade. Deus se dá a conhecer em toda a humanidade. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, né? Ou se a queda deles é a riqueza do mundo, ou seja, se eles se endurecerem, ocasiona de levar a salvação para todo mundo e a sua diminuição, ou seja, né? Essa sua diminuição de percepção deles, olha, a gente, como povo de Deus, a gente não está aceitando e o Senhor está buscando outras nações também. Isso é a riqueza dos gentios. Quanto mais quando chegar a plenitude deles, ou seja, quanto mais significará a sua plenitude, porque vai haver um momento que todo Israel vai ser salvo. Então o apóstolo Paulo faz um comparativo assim, ó. Se nesse endurecimento do coração do povo de Israel houve esse alcance dos gentios, imagina quando eles se converterem de verdade. Imagine que imensidão da graça de Deus pela terra que vai ser, né, quando também os judeus se converterem. Quando os judeus aceitarem ao Senhor e reconhecerem ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, aceitarem a Jesus Cristo, aceitar não, reconhecer Jesus Cristo como o ungido de Deus, como Filho de Deus.
E aí, verso 13, porque convosco falo, gentios, o apóstolo Paulo direcionando a sua fala aos gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, né? Visto que eu exalto o meu ministério, isso que eu trabalho, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles, né? Para que eu possa incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Então, o apóstolo Paulo, esse ministério dele de levar a palavra de Deus aos gentios, também era para trazer o que ele chama lá na carta aos Coríntios, essa loucura do evangelho, essa loucura do evangelho, para que os judeus pudessem enxergar isso da vida do apóstolo Paulo e eles também viessem a se converter. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Aí o apóstolo Paulo vai concluindo, informando para a gente. Se esse endurecimento, essa rejeição de Israel permitiu que os gentios conhecessem a palavra de Deus, imagine quando for a sua aceitação, né? Aqui o apóstolo Paulo até usa essa aceitação dos gentios. E se as primícias são santas, né, se é santa a parte da massa que é oferecido como primeiro fruto, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também serão. Aqui o apóstolo Paulo agora ele começa a entrar numa parte da agricultura, sobre uma árvore e os seus ramos e os seus galhos. Se o começo ali é santo, se a raiz é santa, aqueles galhos que estão nessa árvore também os serão santos. Aí no verso 17 ele fala: E se algum dos ramos foram quebrados ou foram cortados, e tu, sendo zambujeiro ou oliveira brava, você foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz a você. Bom, irmãos, aqui é um ponto importante que provavelmente você já ouviu falar, já ouviu pregações sobre zambujeiro bravo, oliveira brava, que nós fomos enxertados, ou seja, nós fomos colocados numa árvore santa. Nós éramos uma planta má, oliveira brava, ou seja, uma planta que não dava nada. Nós fomos quebrados de lá, arrancados de lá e enxertados na oliveira verdadeira. É uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós fomos enxertados ali. E alguns galhos dali foram cortados dessa árvore, querendo exemplificar o povo de Deus, o povo de Israel. Só que, aí é uma questão muito importante. Eu não posso, eu que era oliveira brava, eu não posso me gloriar contra os galhos que foram quebrados, ou seja, contra o povo de Deus. Por quê? Porque ele explica, irmãos. Ele explica assim: não é a raiz que depende de mim, eu que dependo da raiz. Então não fui eu que tive não fui eu que dei a honra à raiz em me ter ali como galho dela. Na verdade, é a raiz que me deu a honra de fazer parte agora dessa seiva que vem desde a raiz e corre por todos os galhos. Então nós não devemos nos gloriar. E ele explica o porquê disso que a gente não deve se gloriar. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está bem, isso mesmo. Pela sua incredulidade foram quebrados. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Olha, pela incredulidade, pela sua incredulidade, a incredulidade de quem? Deles, tá? Esse sua aqui na sua Bíblia, ele está dizendo a sua dos judeus. Porque quando ele fala com os gentios, ele usa aqui, ó, tu. Dos judeus, ele usa eles, pela sua incredulidade. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé, tá bom? Então, os judeus foram cortados dessa árvore de Jesus Cristo de Nazaré pela incredulidade deles. E nós fomos enxertados nessa árvore pela fé. Então,
não te ensoberbeças, antes teme, ó. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar você. Ou seja, irmãos, não é motivo de nós nos orgulharmos contra o povo israelita, agora que nós estamos enxertados na árvore de Deus. É para a gente temer, porque eles, mesmo sendo parte dessa árvore, eles foram quebrados por conta da incredulidade, nós também podemos ser quebrados por conta da nossa incredulidade. Então, abre seu olho, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Pois Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. A severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, meu irmão ou minha irmã, você também será cortado. Se não permanecermos na bondade de Deus, também seremos cortados segundo a sua severidade. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Então, meu irmão, minha irmã, a questão toda é a incredulidade. A hora que saírem as escamas dos olhos dos judeus, eles poderão ser enxertados novamente na videira verdadeira, em Jesus Cristo de Nazaré. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural, você foi enxertado numa oliveira cultivada, numa boa oliveira, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, meu irmão, minha irmã, se eu e você, se éramos ambugeiros bravos e fomos enxertados na videira verdadeira, muito mais aqueles ramos que faziam parte dela, que foram cortados, poderão ser colocados ali novamente. Porque, como o livro de Jó fala, que ainda que um galho esteja cortado e ali esteja envelhecido ali, quando vier só o cheiro das águas, ele vai voltar a brotar. Ele pode voltar a brotar e ser colocado de novo na oliveira verdadeira, tá bom? Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Então, esse endurecimento de Israel, irmãos, que é em parte, esse endurecimento vai durar um tempo, até que chegue à plenitude dos gentios, ou seja, até que a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré atinja os gentios. E assim todo Israel será salvo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Então, essa visão do futuro, da salvação do todo Israel, ou do povo de Jacó, como queria dizer a todo Israel, vai chegar também. Verso 27, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Ou seja, enquanto ao Evangelho, eles são inimigos por conta de vocês. Eles são gentios, eles são inimigos, eles não entendem isso. Para ele é loucura, para eles é rejeição, para eles é vergonha. Então, é isso. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus. Mas quanto à eleição, eles são amados por conta dos pais, ou seja, dos patriarcas, ou seja, por conta da promessa de Deus para Abraão, a promessa de Deus que se estendeu pela descendência de Abraão. Então, no Evangelho, eles são inimigos de Deus, mas o Senhor fez um pacto com o povo de Abraão. O Senhor, ele é fiel, irmãos. O Senhor, ele é fiel. Ele é severo, mas ele é bondoso. E ele não desfaz aquilo que ele prometeu para o povo de Deus. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Ou seja, porque os dons e a vocação de Deus são sem
arrependimento, ou seja, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor entregou lá, esses dons, essa graça, esse chamado de Deus é sem arrependimento. Pode haver a dureza por um momento, mas depois o Senhor, ele atrai novamente com cordas de amor eterno. Assim como vocês antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Irmãos, por conta da desobediência deles, nós recebemos a misericórdia. E agora, por conta da nossa obediência, porque a gente recebe a misericórdia de Deus, eles também vão receber a misericórdia de Deus por conta da misericórdia que Deus deu para a gente. Deus foi misericordioso com a gente quando eles foram desobedientes. E nós éramos desobedientes também. Deus teve misericórdia de nós. Agora, eles conhecendo essa misericórdia na gente, e eles sendo desobedientes, eles também alcançarão a misericórdia de Deus, irmãos. Por que o apóstolo Paulo fala no verso 32? Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia com todos, irmãos. Deus colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia com todos. E isso, irmãos, não é pelas obras nossas, mas é a misericórdia de Deus. Ou seja, todos desobedeceram. Melhor, Romanos capítulo 6, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que quer dizer isso? Por conta da lei de Deus que o apóstolo falou lá pra gente, lá no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Ele colocou todo mundo debaixo do pecado. Ou seja, ninguém conseguiu cumprir a lei. E é justamente para isso. Deus coloca todo mundo debaixo ali da desobediência para usar de misericórdia com todos. Aqui o apóstolo Paulo mostra Deus se movendo entre as nações, entre as histórias e mostrando para a gente que Ele tem o plano da salvação para as nossas vidas. Ele tem. E esse plano da salvação existe desde antes da fundação do mundo, porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O propósito de Jesus Cristo de Nazaré, de Cordeiro de Deus, é antes da fundação do mundo. Aí o apóstolo Paulo, revelando esses mistérios para os irmãos, revelando essa sabedoria para os irmãos, transmitindo de Deus essa sabedoria, ele não tem outra coisa a não ser falar isso aqui, ó. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aí aquele cântico, com profundas riquezas, o querer, o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente não consegue entender, mas Deus é Deus. Quanta sabedoria, quanta riqueza, quão insondáveis são os juízos de Deus e quão inescrutáveis, como que a gente não consegue discernir os caminhos que o Senhor tem na conclusão dos seus planos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, irmãos, todas as coisas, todos os caminhos é dele, é por ele e é para ele. E a única coisa que nós podemos fazer é glorificar a Deus e dizer amém. Assim seja. O Senhor, os caminhos do Senhor nós não conhecemos,
nos caminhos dos planos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo encerra esse conhecimento que ele dá em relação ao chamado dos gentios, ao chamado dos judeus, dizendo que, no final, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E aqui ele finaliza o capítulo 11, e ele agora vai iniciar o capítulo 12 com um outro tema. Ele fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o culto com sabedoria, o culto com entendimento. Não se conforme com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, o que é esse mundo? Mesmo nós cristãos, às vezes vivendo na igreja, a gente não pode se conformar com esse mundo. Porque qual que é esse mundo? O primeiro, as pessoas querem vencer para serem os melhores. As pessoas querem enganar os outros. Até no mercado de trabalho, no dia a dia da gente. É um que quer chegar na frente. E para isso ele tem que ser melhor que todos os outros. É um que quer fazer isso e tal. Então, não é só para você dizer não. É para você também não se conformar com isso. Não se conformar com o mundo hoje. Não se conformar que uns vão ter mais e uns vão ter menos. Não é para você se conformar com essa situação. Não é para você se conformar com o padrão do mundo. E quando eu falo padrão do mundo, às vezes a gente pensa só com o pecado. Não, é com a esfera pecaminosa que gira nesse mundo. Não é para você se conformar com isso. E não basta você só falar não lá no seu trabalho, por exemplo. Olha, eu não vou aceitar ser dessa maneira, enganar para conseguir isso aí. Não. É para você também renovar a sua mente para que vocês sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para você experimentar e realizar a vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha, né, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Tá vendo como o apóstolo Paulo está falando dessa definição de, ó, você querer ser melhor que o outro? Aqui, ó, ninguém tem um conceito mais elevado que deva ter. Mas, pelo contrário, né? Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, de acordo com a medida da fé de cada um. Então, irmãos, vão ter pessoas que vão ter uma fé, não uma fé para a salvação, mas uma fé de vida, uma fé ali que cada um tem conforme o Senhor repartiu a cada um. Cada um tem uma fé conforme o Senhor repartiu. Então, a fé que você tem, tenha em ti mesmo. Calma, calma. O Senhor está concedendo a cada um essa medida da fé. Calma. Por quê? Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, irmãos e irmãs, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, segundo a fé que Deus deu para você. Se você tem esse dom de profetizar, usa esse dom de acordo com a fé que o Senhor Deus deu para você. Se o seu dom é de servir, se é ministério, seja em servir, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se esse é o seu dom, faça isso. Cada um tem a sua área. Irmãos, o apóstolo Paulo falou lá no começo que não é para a gente se conformar com o mundo, porque no mundo as pessoas querem ser tudo, as pessoas querem ser os melhores, as pessoas querem ter as melhores posições, as pessoas querem ser isso, querem ser aquilo. Mas isso não, essa forma de pensar, essa forma ou essa forma de pensar, ela não deve ser levada para a igreja, porque na igreja cada um tem a função de acordo com a fé que o Senhor Deus deu para elas. Se é o profetizar, profetiza, segundo a medida da fé. Se é servir, sirva. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Se é dar ânimo ou exortar, use esse dom, faça isso. Se é
Repartir, se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faço com... Irmãos, os irmãos já conheceram pessoas que tinham o coração tão liberal para ajudar os outros, que ele, mesmo com pouco, ele dividia o que ele tem. E já viu que tem pessoas que têm muito, que ajudar os outros não vai fazer diferença nenhuma para a vida deles. E essas pessoas não têm coragem de ajudar. Já viu que existe pessoas assim? Já viu que tem essa questão assim? E são irmãos, irmãs, tal, mas tem uma dificuldade imensa em fazer isso. E tem outros que já têm mais facilidade. Tem outros que amam fazer essas coisas, já viu? Então, se é mostrar misericórdia, que eu faço com alegria. Né? Verso 9. O amor não seja fingido. Não se amolde ao mundo, não. Mas renovai o seu conhecimento através do Espírito Santo de Deus. O amor deve ser sincero. Você tem que odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom. Amai-vos cordialmente uns aos outros com esse amor de irmãos. Dediquem-se aos outros, preferindo preferindo dar honra para os outros mais do que a si próprio. Ou seja, no mundo é o contrário. No mundo, nós temos que ser o primeiro para ser reconhecido. Na igreja é totalmente o contrário. O irmão tem que ser reconhecido e não eu. Esse tem que ser o meu desejo na igreja. Por isso eu não me posso conformar com o mundo. Tá vendo essa oposição de pensamento do mundo e com o pensamento da igreja? Dedique um aos outros com amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio, preferindo-vos em honra uns aos outros. Vocês não devem ser vagarosos no cuidado. Não lhes falte o zelo, a vontade de cuidar. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração. Verso 12 finaliza assim. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. É o capítulo 5 de Romanos, lembra? Né, que a tribulação ela produz a paciência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações, lembra? Então, aqui ele também fala isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Aqui o verso 13 é importante, né? Aquele verso que o apóstolo Paulo, nas traduções mais antigas, fala assim, ó, comunicai com os santos nas suas necessidades. Esse comunicar com os santos é compartilhem o que você tem com os santos em suas necessidades. Ou seja, ajuda as pessoas nas suas necessidades, seja de financeira, seja emocional, seja espiritual. Compartilhe com os santos. Esse comunicar é levar essa ajuda para aqueles que estão com necessidade. Antes a gente pensava que comunicar com os santos é, ó, você tem que falar para os outros o que você precisa, porque tem que comunicar com os santos. Não, o comunicar é levar a ajuda às pessoas que estão com necessidade, tá bom? Seguir a hospitalidade, praticar a hospitalidade. Irmãos, é importante a gente entender aqui o porquê o apóstolo Paulo fala praticar a hospitalidade. O praticar a hospitalidade não é só você receber bem as pessoas, não é só isso. Há essa insistência em eu praticar a hospitalidade, tá? Não é só você cuidar bem da sua visita, não. É muito mais do que isso. Isso deve acontecer, mas principalmente quando há uma situação de perigo que esse irmão ou que essa irmã está vivendo. Então imagina assim, uma situação de dificuldade que a pessoa está passando e ela está precisando salvar a sua vida e precisa ir lá para sua casa. Você tem que praticar essa hospitalidade. Naquele período na Igreja de Jesus Cristo, os irmãos, por exemplo, que se convertiam ao Evangelho, eles sofriam dificuldades econômicas. Por exemplo, as viúvas, elas eram cortadas do auxílio que o governo poderia dar, ou que as pessoas poderiam dar, porque elas tinham se convertido. Então, a igreja, os irmãos, as casas, tinham que receber essas pessoas. Um irmão que estava sendo perseguido por pregar o evangelho, estava sendo perseguido para ser assassinado por conta do evangelho,
Se eu colocasse esse irmão dentro da minha casa também poderia ser assassinado, porque eu estava guardando um criminoso dentro da minha casa. Então, o risco de você ser hospitaleiro com alguém fugitivo era um risco muito grande que a igreja corria. Mas por conta disso, por conta dessa hospitalidade, por conta dessas casas de irmãos e irmãs, o evangelho chegou até a gente, irmãos. Aí, abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não amaldiçoem. Não se conforme com o mundo. Abençoa aqueles que perseguem. É Mateus 5 que o apóstolo Paulo está falando aqui. É o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Você tem que se alegrar com aqueles que se alegram e tem que chorar com aqueles que choram. Principalmente no discernimento dos tempos. Se é tempo de se alegrar, vamos nos alegrar. Se é tempo de chorar, chore. Saiba discernir os tempos. Tenha uma mesma atitude um para com os outros. Sede unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas, não sejam orgulhosos, mas sejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém torneis mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Se for possível, fazendo tudo possível, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Faça tudo possível para ter paz com as pessoas. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança não é minha nem sua, a ira não é minha nem sua. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele, ou sobre a sua cabeça dele, sobre a cabeça dele, tá bom? Se você estiver fazendo a obra de Deus, se você estiver ajudando aquela pessoa que quer o seu mal, se você estiver bendizendo, orando, cuidando, e se ele tiver fome ou ela tiver fome ou sede, e você for lá e ajudar, você amontoará sobre a cabeça dele brasas vivas. O que quer dizer isso? Você, o amor que você está levando, esse amor de Deus, constrangerá essa pessoa de tal maneira que ela ficará ruborizada, ela vai ficar vermelhinha de vergonha e não vai entender no primeiro momento como que aquela pessoa a qual ela fez mal está estendendo a mão para ela. Aquela pessoa a qual ela perseguiu está ajudando ela. Aquela pessoa a qual ela falou mal está abençoando a vida dela. E ela ficará constrangida. E também terá a chance de ter uma vida transformada pelo Evangelho. Não se deixem vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Não se conforme, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não se apegue à ira é do Senhor, a vingança é dele. A, a justiça vem de Deus. Há a justiça dos homens, que as autoridades, as leis, elas podem exercer a justiça para aqueles que é. E há momentos que os homens vão querer exercer essa autoridade, essa lei contra a gente, quando a gente estiver praticando a vontade de Deus. Mas se você for castigado fazendo bem, dê glória a Deus, porque não tem honra ser castigado fazendo mal. É isso que o apóstolo Pedro fala. E a partir daqui, não se deixe vencer o mal, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E no próximo capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer em relação às autoridades, aos poderes constituídos. Ele vai dizer para a gente essa forma. Ele vai nos ensinar também essa lição. Então, acompanhe, meu irmão, minha irmã, a leitura que será na quarta-feira, tá bom? Da continuidade da carta aos Romanos. E que Deus continue abençoando a sua vida. Dê uma semana maravilhosa para você, para a sua família. Que o Senhor possa conceder a cura, a libertação,
naquela causa que você tem necessitado nessa semana. Que você possa continuar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe as irmãs nesse momento. E se você chegou até aqui, eu quero convidar você também para participar da doação de agasalhos, de cobertor, de meia, para que a gente possa levar as pessoas com necessidade nesse período agora que o frio está apertando. Né? A gente, infelizmente, nós não fazemos isso o ano inteiro, é, como um erro mesmo, né? A gente não faz isso. Mas não é porque a gente não faz o ano inteiro que nesse momento a gente também vai deixar de fazer. Enquanto tiver oportunidade, enquanto a gente puder, a gente vai fazer sim, levar agasalho, levar alimentos às pessoas que estão em necessidade de rua nesse momento, tá bom? Então, se você quiser doar, se você quiser contribuir, fique à vontade, tá bom? Faça isso. Ah, vou esperar Deus tocar no meu coração. Não espere Deus tocar no seu coração aquilo que Ele já falou para você fazer, tá? Não espere sentir. O Evangelho de Jesus Cristo não é sentir. O Evangelho de Jesus Cristo é crer, tá bom? Deus abençoe você nessa manhã, que tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento que passamos juntos aqui em comunhão para nessa leitura bíblica, Pai. Conceda aos meus irmãos, às minhas irmãs, à minha vida, aos meus familiares, uma semana abençoada. Cuida de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia das nossas vidas. Livra-nos de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para todos sempre. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos. Fique com Deus. Tchau, tchau.